Olá, queridos alunos, que bom estar aqui com você. Eu, professora Elisângela, e eu não estou sozinha, é isso mesmo. Eu estou com o Natan. Olá, Natan, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui conosco para abrilhantar mais ainda a nossa aula. Como que você está, querido aluno? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Quero convidá-lo para a nossa aula de hoje. Hoje nós teremos uma aula um pouquinho diferente, é o nivelamento. Mas o que é esse nivelamento, professora? Nós vamos tratar hoje de assunto que você já conhece, um assunto que você já estudou em anos anteriores. No entanto, eles são muito importantes para embasar mais ainda aquilo que você vai estudar daqui para frente, ok? Mas eu quero fazer uma proposta para você. Pega o teu caderno, vamos fazer algumas anotações e essas anotações que você fizer, elas vão te ajudar muito conforme você for avançando nos teus estudos, ok? Chama toda a família, tá com um coleguinha aí? Bora lá todo mundo participar, então. Quero convidar você para observar essa imagem aqui. Nós vamos conversar sobre essa imagem. Essa imagem, ela reflete o que para você? O que você está vendo? Eu vou dar um tempinho para você pensar. Você pode descrever aí também no teu caderno o que você está vendo sobre essa imagem. E a gente já volta para conversar sobre ela. Até já! Voltei, queridos alunos. E aí? Vocês interagiram? O que vocês analisaram sobre essa imagem aqui? Pois é, professor, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre problemas ambientais, como relata nessa imagem aqui que a gente pode observar, né? Algumas queimadas que são provocadas por quem? As queimadas são provocadas pelo homem. Nós, seres humanos, nós temos muitas responsabilidades sobre os problemas ambientais. Essa imagem aqui, olha, uma parte dela mostra para nós aquilo que realmente deveria ser uma vegetação verdinha, né? Animais de várias espécies, ou seja, uma biodiversidade bem equilibrada. Biodiversidade, né? Várias vidas aqui presentes, num equilíbrio ecológico. No entanto, se a gente se atentar a este lado aqui dessa imagem, a gente não consegue observar já essa harmonia, essa biodiversidade. Aqui a gente já observa queimadas, fumaças, nós não conseguimos identificar o verde das plantas, a gente já observa as árvores secas, aqui já estão verdinhas, aqui já estão secas. Então, isso retrata para nós um pouquinho dos problemas ambientais que nós temos enfrentado. Problemas ambientais quais, professora? Poluição da água. Vem conferir comigo aqui essa imagem. Essa imagem relata bem alguns problemas, os principais, vamos dizer assim. Então, a gente observa nessa imagem aqui a retratação de uma poluição atmosférica, gases tóxicos nocivos sendo emitidos na camada atmosférica, né? Que isso aí vai contribuir, né, com doenças, incidência de doenças na nossa vida. A gente observa outro tipo de poluição também, que é das águas, né? A gente observa objetos estranhos que com certeza vai afetar esse ecossistema aquático, levando ali um desequilíbrio ecológico, também a extinção de espécie. Claro, nós estamos falando de água. E água
é algo muito importante para a nossa sobrevivência, né? E também a gente observa aqui, né, queimadas, né, árvores, a vegetação sendo destruída, né? A gente observa também um desmatamento. Bem, gente, esses são alguns problemas bem frequentes que vão afetando a vida, a nossa vida, a vida do ser humano. Professora, mas só a nossa vida? Não, não é só a nossa vida. Além das doenças, né? Da água que fica poluída ali, que nós não vamos poder consumir, né? O estrago ali na vegetação também afeta a todas as outras espécies. Quando a gente observa uma imagem como essa aqui, por exemplo, ó, queimadas, muitos habitats são destruídos. Muitas espécies começam a entrar em extinção por conta desses problemas ambientais aqui, ó. Isso tudo aqui nós chamamos de desequilíbrio ecológico, né? Que são provocados pela ação do homem, ou também de um modo natural, porque pode ocorrer uma queimada, né? Uma incidência ali de queimadas, também a poluição da água por conta de um fator natural, não somente pela ação do homem, mas nós devemos fazer a nossa parte. Muito bem. Mas o que são, professora, os problemas ambientais? Do que se trata exatamente? São contrariedades e perturbações que são provocadas ali no meio ambiente. Como eu já disse anteriormente, podem ser de origem natural, erupções vulcânicas, por exemplo, né? Raios ali que podem provocar ali queimadas, mas também a ação do homem. Nós temos responsabilidade. Por exemplo, essa imagem aqui, olha, né? Que vai contaminar a água. Trata-se do derrame, né? Do despejo aqui, por exemplo, de petróleo, né? Nos oceanos. Também a emanação de gases tóxicos que são liberados, né? Pelos carros, por exemplo, as indústrias, né? Poluindo a atmosfera e, com isso, desencadeando, provocando doenças para o ser humano. Desmatamento. Então, a gente observa aqui, olha, nessa imagem, vários habitats sendo destruídos. Esse ecossistema aqui, ele já está praticamente inabitável. Se tornou um ambiente inóspito. Por quê? Não há condições aqui, né? A gente vê que a vegetação está sendo totalmente destruída e isso vai causando, provocando um desequilíbrio ecológico. A cadeia alimentar ali, né? Ela fica numa falha muito grande por conta das espécies que vão sendo, né, extintas aqui nessa situação de queimadas. Habitats destruídos, então aquelas espécies que são naturais dali, elas não vão, infelizmente, mais conseguir sobreviver neste lugar. Muito bem, mas além dessa poluição aí atmosférica que nós falamos, né, dos gases, por exemplo, que vai desencadear doenças para nós, as queimadas que vão ali provocar a destruição dos habitats, das espécies, né? Provocando desequilíbrio ecológico, tem outros fatores também. Poluição de água, gente, olha aqui. A gente observa nessas imagens aqui animais que estão sendo completamente afetados. Somente os animais? Não, nós também. Se trata de água, né? Olha aqui, é possível, olhando essas imagens aqui, ó, é possível essa ave sobreviver? Ela já não consegue nem se mexer, porque o óleo, aquele óleo, quero que vocês se atentem a isso, aquele óleo que foi, né, o petróleo aqui, ó, que foi derramado aqui nos oceanos, olha o que ele vai desencadear. Olha esses peixinhos, né, que retrata para nós ali a morte deles, a falta de oxigênio que ocorreu ali para eles. Então, é o ecossistema aquático, é o ecossistema terrestre sendo destruído por conta desses problemas ambientais, que são por conta das atividades humanas ou então por fatores naturais que podem ocorrer. Muito bem. Agora eu quero convidar você para você descrever esta imagem. Pode ser? Tá com o caderno aí? Pode pedir ajuda, né, para o coleguinha, conversem sobre essa imagem. Se você quiser fazer uma ilustração no teu caderno, de acordo com essa imagem, você pode fazer. Eu quero que você descreva o que você percebe nessa imagem, toda ela, e
o que você está percebendo? Anota aí. Você acha que essa percepção que você está tendo sobre essa imagem, aquilo que ela está relatando para você, tem algum problema? Vai causar algum problema? Eu vou dar um tempinho para você pensar, para você conversar aí, né, com a família, com os colegas, e nós já voltamos para falar mais sobre problemas ambientais. Até daqui a pouco. Olá, queridos alunos, eu voltei. E aí? Você descreveu essa imagem aqui? Será que tem algum problema? Será que desencadeia algum problema? Vários problemas, né? Já falamos sobre eles. E nós vamos retratar sobre um. Nós vamos falar sobre um, do qual é retratado muito aqui nessa imagem. Um dos problemas ambientais que pode ocorrer. Trata-se da extinção de espécies. Professora, mas só queimadas ali já vai provocar? Não. Existe um outro fator também que pode provocar ali a extinção de espécies, que é a caça ilegal. Olha aqui, a gente tem aqui uma imagem, né, de um réptil que foi, né, sequestrado, ele foi raptado do seu ambiente natural para que se apoderassem ali, então, da sua pele, né, para a produção ali de cintos e sapatos e outros objetos ali, né, que são explorados, então tudo visando ali o dinheiro, né, o ganho. Isso aí vai, infelizmente, causar uma perturbação no ambiente, né? Vai levar as espécies em extinção, né? E com certeza ali provocando o desequilíbrio ambiental. Ok? Muito bem, gente, um outro fator muito grave dentre os problemas ambientais que a gente pode observar já aqui nessa imagem. Trata-se de um solo danificado, a degradação do solo. Quero convidar você para observar essa imagem aqui, olha. A gente vê, sim, né, uma pequena vegetação aqui, mas a gente observa também já uma parte do solo bem explorado, alagado. Mas não é uma água favorável para ser consumida, nem para ser usada. Ou seja, não há vida aqui nesse espaço, né? Então, o que acontece? No lugar desse, é possível fazer o cultivo de um arroz? Isso mesmo, arroz, uma planta, um feijão. Não, né? Gente, isso aqui retrata também um desequilíbrio ecológico. Por quê? Aqui há uma exploração excessiva. Isso mesmo, desequilíbrio, está desequilibrado, há uma exploração excessiva demais, né? Pela agricultura, né? Evitando ali que ocorra pastagens. Então, tudo que é feito ali em exceção vai provocar um desequilíbrio no ambiente, né? Então, não tem descanso essa terra, né? E parte dela sendo destruída, degradado, vai ficar inabitável, seja para animais ou seja para a planta. Isso mesmo, a planta é um ser vivo e ela precisa de um local propício, favorável, para que ela possa ali se desenvolver. Quero convidar você a observar essa imagem aqui, né? É uma imagem um pouquinho diferente daquela outra que você observou. Vou pedir para você também observar e descrever o que você vê nessa imagem. Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta para falar mais sobre problemas ambientais. Até já!
Olá, queridos alunos, a professora Elisângela voltou e eu sempre volto curiosa quando eu deixo essas aberturas aí, né, para vocês descreverem, anotarem, eu já fico pensando, né, o que será que eles anotaram, né? Então, essa imagem, né, uma bela imagem, né, com a mão aqui segurando o quê, né? Como relatando para nós como se estivesse segurando o planeta Terra, né? Uma imagem aqui que de um lado, né, está ali uma harmonia, a gente vê espécies, pássaros voando, a vegetação tudo ok. Desse lado a gente já vê uma mudança. E nós vamos falar dessas mudanças agora, né? Mudanças climáticas, certo? É um dos termos que a gente vai tratar agora. Mudanças climáticas, aquecimento global e efeito estufa. Já viu falar, você já deve ter ouvido falar com certeza sobre isso. Então a gente vai relembrar um pouquinho mais disso aí. Nós lembrando que nós estamos numa aula de nivelamento, nós estamos resgatando ali conteúdos que você já estudou e que eles vão embasar mais ainda aquilo que você vai estudar daqui para frente. Bora lá. Mudanças climáticas. Aqui a gente tem uma imagem, né, que retrata para nós essa mudança, que trata-se de alterações no clima, né, o clima global, exatamente, né? Isso pode ser de interferência natural ou também interferência humana, né? Então, as atividades agrícolas que são feitas, né, que nós já falamos, né? Degradação ali do solo que é feita pelo homem, desmatamento. Então, isso aí altera, isso aí provoca uma mudança climática. Mas também alterações como, né, na radiação solar, isso aí vai provocar uma mudança climática, certo? Então, vamos ver, então, sobre essas alterações. E para isso a gente vai falar do efeito estufa. E aí, eu pergunto para você, efeito estufa, isso é bom ou isso é ruim? Vamos desmistificar isso, né? Há, né, quem diga, se ouve falar que o efeito estufa é algo ruim. Não, o efeito estufa não é ruim. O efeito estufa é bom. A gente vai entender um pouquinho mais sobre ele para a gente entender o que passa a não ser bom, mas daí não é o efeito estufa, mas sim a interferência, a influência que a gente provoca sobre ele. Mas o que vem a ser, né? Um fenômeno natural. Sim, né? É algo bom para nós, é um fenômeno natural, é graças ao efeito estufa que há a presença de vida na Terra, né? Estufa. Quando a gente vê esse nome, estufa, a gente já lembra ali, né, de plantas que estão ali, né, como se fosse numa caixa ali fechada, pode ser por um plástico específico ou também por vidro. Qual que é a função ali daquelas, né? Por que aquelas plantas estão presas ali naquela estufa? Bom, elas precisam ali de uma temperatura favorável para o desenvolvimento delas. E aquela estrutura que há ali na estufa tem a capacidade de permitir ali a passagem, né, da energia solar, como também de reter o calor ali do sol que é necessário para o desenvolvimento dessa planta. Pois muito bem, você já resgatou essa informação que você já aprendeu sobre ela. E o efeito estufa para nós? Bem, o nosso planeta então tem uma camada atmosférica, né? E essa camada atmosférica, ela tem a função ali, né, de transmitir para a Terra, onde nós habitamos, o calor que nós precisamos para que a gente consiga sobreviver. Porque se não houvesse o efeito estufa, a temperatura da Terra, olha, há quem diga que poderia ser até menos 20 graus. Nós não iríamos suportar. Até eu que sou amante do frio, eu não iria suportar menos 20 graus. Então, o efeito estufa, ele equilibra para nós, né, nos dando ali a temperatura necessária para a nossa sobrevivência. Então, o efeito estufa é algo bom, sim. No entanto, né, lembra que a professora falou ali da interferência, da influência? No entanto, atividades humanas pode levar o efeito estufa a se agravar e provocar vários problemas ambientais. Professora, mas como que é? Se ele está ali, nós precisamos dele para que haja ali uma temperatura
né, equilibrada para que a gente, né, esteja quentinho, vamos dizer assim, para que haja vida na Terra, porque nós não iríamos suportar uma temperatura menos 20 graus, de jeito nenhum. Mas também, gente, o efeito estufa, ele pode aumentar. Aquecimento global, né? Um processo que ocorre pela intensificação do efeito estufa. Então, a gente colabora com o aquecimento global de que forma? Várias maneiras, né? Com as queimadas que a gente provoca, desmatamento, né? Porque não tem as plantas ali, então vai aumentar a temperatura na Terra. Então, esse efeito estufa ele vai se intensificar, certo? A luz do sol ela vai ser absorvida pelos gases presentes que estão na atmosfera e vai cada vez mais intensificando para nós ali a temperatura. E vai também acabar se tornando ali um ambiente inabitável, ok? Então, efeito estufa é algo bom. O aquecimento global não é, porque ele vai intensificar o efeito estufa por conta das ações que nós já tratamos. Desmatamento, né, as queimadas, degradação do solo, tudo isso vai desencadear cada vez mais o aumento do efeito estufa. Assim também como poluição, a contaminação das águas. Vocês acham que essa imagem aqui, vem aqui conferir comigo, o que vocês estão vendo nessas imagens aqui? Esse lixo, será que caiu ali sozinho? Não, né? Então, nós temos responsabilidade também sobre isso, né? Elementos físicos, químicos, biológicos que são despejados na água, tornando ela uma água sem condição de uso, sem condição para ser consumida. Muito bem, minha gente, eu quero agora deixar esse quadro aqui para você anotar no teu caderno, né? Falando aqui sobre os problemas ambientais. Eu vou dar um tempinho para você copiar, porque isso aqui vai fixar bastante, mais ainda, aquilo que nós já vimos na aula de hoje. Eu vou dar um tempinho para você copiar e a gente já volta. Até já! Queridos alunos, e aí? Como que foi seus registros? Anotou todas essas informações? Aquilo que nós tratamos hoje, né? Falamos sobre problemas ambientais, onde nós destacamos poluição da água, o efeito estufa, o aquecimento global, a poluição do solo, a degradação, também a poluição do ar, né? São fatores, então, que provocam a extinção da espécie, são problemas ambientais ali, levando um desequilíbrio ecológico. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e eu já estou ansiosa aguardando por você na nossa próxima aula. Até lá!